Ajude nosso trabalho, se inscreva, curta e comente no canal. O Ministério da Defesa fez uma proposta em abril do ano passado, mas o governo decidiu não levar adiante, para que o presidente Jair Bolsonaro mudasse a legislação e decretasse o estado de mobilização nacional a fim de concentrar a coordenação dos esforços contra a pandemia de Covid-19, segundo documentos do Ministério da Defesa aos quais o G1 teve acesso. A proposta permitiria a um comitê do governo federal, comandado pela Defesa, determinar ações e atividades a serem executadas por prefeitos e governadores, intervir na produção da indústria inclusive com fiscais de produção, por exemplo, e convocar civis e militares da reserva. Para isso, o Ministério defendeu mudanças na lei que trata da chamada mobilização nacional. Prevista na Constituição, a medida só poderia ser adotada atualmente em situações de agressão estrangeira e após a autorização do Poder Legislativo. A mudança, a ser feita por medida provisória, incluiria a possibilidade de uso da medida também em casos de calamidade pública de repercussão nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional. Junto com a medida provisória, o Ministério defendia a publicação de um decreto estabelecendo a mobilização nacional em decorrência da Covid-19. Nesse caso, as medidas passariam a ser decididas pelo Comitê do Sistema Nacional de Mobilização SINAMOB, que reúne ministérios do governo federal e é comandado pela Defesa. Por meio da assessoria de imprensa, a Casa Civil informou que a referida proposta de mudança na lei que dispõe sobre a mobilização nacional foi analisada dos pontos de vista jurídico, político e técnico e concluiu-se pela não continuidade da iniciativa. O G1 perguntou ao Ministério da Defesa se a proposta foi iniciativa da pasta ou atendeu ao pedido do Palácio do Planalto, mas não obteve resposta. O Ministério também não informou se mantém atualmente a mesma avaliação sobre o tema. Medidas de restrição. O texto do decreto proposto pelo Ministério permitiria, por exemplo, a convocação dos entes federados. Nesse caso, o SINAMOB determinaria a governadores e prefeitos ações a serem tomadas diretamente, além da disponibilização de equipamentos públicos e serviços. A convocação também poderia incluir medidas de restrição que seriam tomadas para a proteção da população. Um artigo ainda deixava espaço para outras ações necessárias e indispensáveis para o enfrentamento da calamidade pública. O decreto também permitiria ao comitê requisitar bens e serviços, uma medida já permitida em lei e que vem sendo regularmente utilizada pelo governo. O novo texto, no entanto, permitiria ao comitê ir além, com determinação a empresas públicas e privadas de direcionamento da produção, comercialização e distribuição, reorganização da oferta de determinados bens e serviços e até determinação da oferta de determinados bens e serviços, gratuitamente ou com preços acessíveis ao consumidor. Para acompanhar o cumprimento das medidas, o comitê poderia designar um fiscal de produção. Em casos extremos de descumprimento das requisições, o decreto permitiria até a intervenção nos fatores de produção pública e privada. Nessa hipótese, o comitê poderia inclusive determinar o afastamento dos dirigentes das empresas. As exposições de motivos das medidas foram assinadas em 13 de abril pelo então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Até aquele momento, o Brasil havia registrado 23,7 mil casos da doença, com 1,4 mil mortes. Nesta quarta-feira 21, os casos acumulados desde o início da pandemia eram 14,1 milhões e os de mortes, 381,6 mil. O ministro afirma nas exposições de motivos que a medida seria extremamente necessária para organizar e coordenar todos os esforços do poder público e da sociedade no enfrentamento à calamidade de repercussão nacional decorrente da pandemia da Covid-19. O argumento é o mesmo da nota técnica que iniciou o processo no Ministério, com data de 24 de março. Nessa nota, o vice-chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior, vice-almirante Sérgio Nata Marinho, afirma que a medida permitiria ao governo federal coordenar e orientar o esforço nacional, de forma célere e compulsória, direcionando-o ao enfrentamento da pandemia consequente da Covid-19.
Em outro ponto, o mesmo documento ressalta que as intervenções em empresas e em políticas de preço poderiam ser vistas como violações ao direito de propriedade e ao princípio constitucional da livre iniciativa. A defesa das medidas é feita, no entanto, pela consultoria jurídica do Ministério. A gravidade da doença e as mazelas por ela provocadas, afora as que ainda estão por vir, conferem um respaldo seminal para a idealizada alteração legislativa, afirma o parecer assinado pela Coordenadora Geral de Atos Normativos do órgão, Carolina Saraiva, sobre as possíveis contestações ao decreto. A consultoria jurídica do Ministério afirmou ainda que a decretação da mobilização nacional alteraria o cenário jurídico, conferindo ao presidente da República indiscutível papel de proeminência na gestão da crise e na tomada de decisões. A mobilização nacional, tal qual as regras atinentes à divisão de competências materiais, tem assento constitucional. Preenchidos os pressupostos formais e materiais para a decretação da medida extrema, incluída a autorização do Congresso, admitir-se a que determinadas ações sejam impostas aos entes federados, inclusive à própria União, conclui o texto.